Estão vendo a apresentação? Sim, professor. Então vamos lá, pessoal. Bom, a gente trabalhou com o energético primário petróleo e gás natural. Então, as características principais foram apresentadas, os principais usos, a situação que se encontra, esse petróleo, e esse gás natural, mas principalmente o petróleo, em termos de matriz energética no mundo e também no Brasil, nós fizemos essa comparação, tá? Ok? E também falei a vocês a respeito, da importância, tá, desse petróleo hoje, para a sociedade, tá? E a principal característica dele realmente a resposta rápida, tá? Em termos de obtenção, de uma energia secundária, uma energia útil ou uma energia final a partir desse petróleo. Tá? Bom, mas aí também a gente tem outras energias primárias, que tem essa característica de resposta rápida, claro, não tão disponível, ou como uma característica principal a do petróleo, mas ainda assim você tem uma resposta rápida, se você utilizar esse energético primário para transformar a energia secundária em energia útil, energia que sirva aí para a sociedade. E esse energético, pessoal, é o carvão mineral. Tá? Durante as nossas aulas aí sobre o petróleo, eu falei em algumas situações para vocês que precisava falar, do carvão mineral. Veja que a gente está falando de vários energéticos durante aí as nossas aulas, então em algumas oportunidades eu falei do carvão mineral, sua utilização. Aqui próximo a gente tem caldeiras que utilizam próximo aqui a nossa cidade, que é no distrito aí de Barcarena, pessoal, lá em Vila do Conde, o pessoal tem uma caldeira que utiliza carvão mineral, tá? E quando eu fiz essa citação, falei para vocês que ele tem uma grande desvantagem, tá? Que seria, a emanação de bastante fuligem, tá? Então, a queima dele emana bastante fuligem, tá? Então, uma das principais, vamos dizer assim, desvantagens no uso desse energético, além, evidentemente, como é o combustível fóssil, pessoal, o lançamento aí dos gases para a atmosfera, gases do efeito estufa, para a atmosfera decorrente da sua combustão. Tá? Bom, como eu falei, é um combustível de resposta rápida, o carvão mineral. Professor, devido ao quê? Vamos lá, principalmente a quantidade de carbono presente na composição química, tá, desse energético. Tá? Então, da mesma forma como o petróleo, pessoal, o carvão mineral, tá, veja que agora uma rocha sedimentar, então, ele sofreu todo aquele processo de sedimentação devido a toda a dinâmica, tá, do nosso planeta, há milhões de anos, na verdade, milhões de anos para formar, tá certo, esse petróleo, esse carvão mineral, tá? Ok? Bom, encontrado jazidas no subsolo, formado a partir, note, vegetação morta. Tá? Enquanto o petróleo era um misto de vegetação mais, tá certo, animais, em decomposição, o carvão, pessoal, é só vegetação, tá? Morta. Tá? Então, isso ocorreu entre 300 e 400 milhões de anos atrás. Então, veja que a escala de tempo para a formação desse carvão é bastante significativa. Tá? É muito semelhante ao petróleo. O petróleo já é um pouco mais antigo. Tá? Ok? E aí, quando você vai observar todo esse processo de sedimentação e aquelas... aí, na verdade, nem tanto reação, pessoal, mas
mais a ação da temperatura e da pressão, né, desse processo de sedimentação em cima de toda essa massa vegetal, tá, você conseguiu observar a concentração do carbono. E daí, então, né, você ter esse energético com essa característica de resposta rápida. Por quê? Porque ele tem realmente uma quantidade bem significativa de carbono e que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Tá? Ok, pessoal. Então, em termos de características de formação, tá, desse carvão, ele começa com um elemento muito básico chamado turfa. Tá? Então, como eu falei, inicia esse processo, tá? Vamos dizer assim, de decomposição, né, dessa matéria vegetal. Tá? Aí haja sedimentação, mas essa primeira decomposição dessa matéria vegetal a gente conhece como turfa, que inclusive existe alguns sítios, né, ao redor aí do planeta que você encontra turfa. Né? Mesmo que em condições muito úmidas, mas você encontra turfa. Quer dizer, aí se você tiver condições de secar essa turfa, né, porque se você tem um material muito úmido, você tem dificuldades, né, que ele entre em combustão, tá? Mas a gente sabe que essa turfa, ela tem essa quantidade bem significativa de carbono. Então, se você consegue ou aplica processos ou tecnologias que você consegue realizar essa secagem dessa turfa, você pode utilizar ela como um energético, né, para suas seu uso, né, suas solicitações energéticas aí para os seus empreendimentos, enfim. Tá? É aquela coisa que eu falei para vocês, né? Você vai investigando, né, encontra, né, um material com essa característica, e como eu falei, se você consegue fazer a secagem, tá, para dar condições de entrar em combustão, por que não usar? Tá certo? Mas, lembre-se, né, é um combustível fóssil, pessoal. É um combustível fóssil. Qual seria a ideia? Vamos lá. A diversificação da matriz, tá? Então, você sempre utilizar as energias, né, ditas renováveis, tá? E aí, né, num background, né, um pano de fundo, você utilizar essas energias, né, que tem essa resposta mais rápida, né, como esse backup, né, para que, se você vier a necessitar, né, e você tem situações que você precisa dessa energia muito rápido, por exemplo, na área da saúde, né, um exemplo, né, um centro cirúrgico, né, você não pode parar uma operação, por isso que existem as centrais de emergência, né, que se você tem ausência, né, dessa energia da concessionária, você entra, então, né, com geradores de resposta rápida, geralmente geradores a diesel, né, então centrais de emergência para fornecer essa energia elétrica. Né. Então, da mesma forma, né, se você tem um energético como o carvão mineral, tá, e aí você está aqui com uma matriz energética bem diversificada, você está utilizando normalmente as suas energias renováveis, né? Mas aí você tem, a gente sabe que tem, né, as flutuações, uma das características principais das energias renováveis, né? E aí, numa dessas flutuações, e você precisando, né, da energia, tá, seria bem prudente você ter aí, né, pessoal, um backup aí para você adentrar no sistema energético e fornecer a energia necessária para você. Tá? Então, nesse sentido, né, que eu falo que você tenha um energético como a turfa, tá? E aí consiga secar, e você tem essa energia disponível, aí, então por que não deixar lá tipo um pulmão, né, pessoal, de reserva aqui, né, uma reserva estratégica energética para quando for necessário você estar utilizando. Tá? Então, só uma ideia aí que é bem interessante nesse sentido, né, de você sempre ter, né, essa energia aí disponível, né, quando você precisar. Tá? Ok, né? Então, aqui já uma informação interessante aqui, por exemplo, a gente precisa de uma camada de 10 metros de espessura de turfa, né? Então, veja, né,
é uma espessura bem considerável, né, para você formar uma camada de 1 metro, né, de espessura de carvão mineral. Então, foi aquilo que eu falei, né? Então, notem, né, pessoal, para você chegar a 1 metro, né, de espessura de carvão mineral, você tem que comprimir, né, esse 1 metro, esses 10 metros aí de turfa. Né? Então, aquele processo de sedimentação que a gente comentou ainda há pouco com vocês. Tá? Mas o fato né, e eu tinha explicado isso para vocês nas aulas lá de petróleo, toda essa dinâmica, né, do planeta, ela deu uma cessada, principalmente o choque das pedras com o nosso planeta. A dinâmica em si continua, mas aí, como eu falei a vocês, ele era um fator preponderante, né, o choque dessas pedras com o nosso planeta, porque ele fazia revolvimentos, enfim. Certo? Você tinha todo aí uma situação, vamos dizer, que potencializa, né, esse processo aí de sedimentação. Tá? Então, né, você vai encontrar, mundo afora, carvões variando nessa quantidade de carbono, e a gente vai ver, né, carvões bituminosos, subbituminosos, lignitos, né, são um tipo de carvão, e turfa. Né? Então, essa turfa foi aquele carvão, né, que começou a entrar nesse processo de sedimentação, quando então cessou mais toda essa dinâmica aí na crosta terrestre. Tá? Então, você vai encontrar nessas diversas formas. Tá? Tem um antracito, né, pessoal? Mas um antracito, ele praticamente está extinto. Né? Eu digo praticamente porque existe algumas coisas ainda de antracito, algumas amostras, mas já são museus, né, pessoal? Que aquilo que não é um material, tá? Fez parte, né, porque o pessoal já utilizou tanto, né, porque ele tem uma quantidade de carbono, a gente vai ver aqui nas aulas, bem significativa, então queima muito rápido, tá? Então, devido a isso, o pessoal utilizou bastante esse energético, tá? E bem, aquela coisa, antes do petróleo, né, pessoal, da explosão do uso do petróleo, na Revolução Industrial, você utilizava bastante aí o carvão mineral. Tá? E foram utilizando muito aí, né, o antracito, de forma que ele praticamente tá extinto, né, pessoal? Como eu falei, só em amostras, né, que você tem em alguns museus, enfim. Tá? Ok. Tá? Olha, então, carbono, né, o principal componente fixo, né? Assim como o petróleo, pessoal, olha, muito enxofre, tá? E aí, que o óleo, a gente tem quando você tem esse fluido, né, o óleo, né, você consegue, ali no processo de beneficiamento, tá trabalhando, né, um pouco mais para retirar, tá, esse enxofre e aí baixar esses níveis desse químico que eu já falei para vocês, que causa muita corrosão e aí, para o meio ambiente, né, chuvas ácidas. Né? Só que agora, nesse carbono, já na forma de pedra, já é um pouco mais complicado. Não é fácil, não, né? Você está tirando, certo? Já de um combustível sólido, né? E reduzir esse enxofre. Né? Então, por isso, né, pessoal, nas termoelétricas, né, que utiliza aí o carvão mineral, a gente utiliza muito dessulfurizadores, né, porque você queima o carvão, libera esse enxofre, mas aí ele passa nesses dessulfurizadores, né, para a retirada desse enxofre. Não pode isso aí para a atmosfera. Tá? E aí tem outras tecnologias para retirar mais, né, esse particulado, né, essa cinza, né, como eu falei para vocês, tem muita cinza na queima do carvão, trabalha com precipitadores eletrostáticos, filtros de manga, né, enfim, né, uma série de tecnologias que você utiliza para segurar mais esse particulado. Tá? Mas ele tem muito enxofre, pessoal, muito enxofre. Tá? Bom, e aí, né, os estudiosos do carvão, tá, classificam esse carvão quanto à sua pureza, ou seja, a quantidade de carbono, né, pessoal? Então,
turfa, né? Então seria aquele carvão aí de informação, como eu expliquei ainda há pouco para vocês, tá? Essa turfa com uma quantidade menor de carbono, aí vai aumentando, ó, lignito, né? Hulha e antracito, né? Hulha é carvão bituminoso, mas subbbituminoso. O antracito, como eu acabei de falar para vocês, é praticamente extinto, né? O que você tem, né, são as amostras que a gente, né, em universidades, né, centros de pesquisas, para dizer, olha, isso aqui foi um antracito dia, e aí fazer algumas medições, isso é importante, né, para saber realmente comprovar a quantidade de carbono bem significativa aí no antracito. Seria aqueles carvões mais antigos e bem submetido, né, toda essa massa orgânica vegetal submetido à ação intensa, né, de pressão e temperatura, e você consegue concentrar mais aí esse carbono nas amostras do carvão. Tá? Ok, né? Então, usado pelos romanos no século 2 e 3, né, depois de Cristo, mais uma vez, é aquela coisa, tá, pessoal? Você vê aquelas possibilidades, né? Lá naquela época, né, sem metodologia, né, quando se tinha alguma coisa, né, das escolas gregas, principalmente dos gregos, né, eles tinham muitas informações nesse sentido aí, né, não um método ainda bem definido, mas alguma coisa já nesse sentido, alguma coisa que já se tem estabelecido, mas quem tinha o conhecimento, não é como é hoje com internet, né, nada disso, né? Era uma coisa ou outra que passava, chegava em alguns povos e aí você ia espalhando. Então, né, hoje, né, se você, naquele processo investigativo, né, que você determina ou observa que existe, né, uma potencialidade, né, eu já dei as dicas para vocês, né, só você enxerga a potencialidade, principalmente aí em biomassas, né, lignocelulósicas, tá? Então, passar por um processo de investigação, só que agora com métodos muito bem definidos, enfim, né, e resposta rápida para saber se tem esse potencial de aproveitamento ou não. Tá? Mas tem que forçar, né, pessoal? Tem que forçar. Né? Quer dizer, lá no petróleo, né, tinham quem? Os chineses, observando, né, aquelas coisas, enfim. E agora os romanos, né, o carvão mineral. Tá? Então, aquela coisa, né, xeretando, né, tem que ser investigativo mesmo. Vamos xeretar, vamos ver se isso aqui funciona. Né? Mas a recomendação, como eu falei, dentro, né, de uma metodologia, já que hoje nós temos essas coisas disponíveis. Tá? E aí, se não tiver, como a gente tem já algo no sentido, já muito bem estabelecido, então a gente cria a nossa própria metodologia de investigação. Tá? Mas tem que ser curioso, sim, né? Não só, né, com os energéticos primários aqui que a gente está discutindo aqui em sala de aula, mas em outras situações, né, que porventura venham surgir na vida profissional de vocês. Tá? Bom, os chineses, né, mais uma vez, explorando o carvão aí no século XVII, né, mas eles já vinham, né, observando, né, a potencialidade do uso. Opa, só um momento, pessoal. Algum aluno está querendo adentrar aqui a sala de aula. Deixa eu ver aqui. Tá? Ok? Vamos continuar. Tá? Então, voltando, né? Então, os romanos, chineses aí, né, buscando esses energéticos aí, então aquela coisa, né, de você estar analisando, né, estudando aí, fuçando, investigando as potencialidades desses energéticos, né? Só repetindo, né, pessoal? Não só desses, né, como energia, a gente está trabalhando com energia, mas vocês podem levar essas ideias, tá certo, para outros segmentos aí da profissão de vocês, tá? Bom, aqui mais um dado histórico, né, o uso massivo do carvão, né, no início na Inglaterra, no século XVIII, então Revolução Industrial, então percebe que o combustível da Revolução Industrial foi o carvão. Tá? E qual era a tecnologia, pessoal, que utilizava bastante esse energético primário? A locomotiva a vapor, tá? O navio a vapor, moinhos industriais. Tá? Veja que a locomotiva a vapor e o navio a vapor, tá? Ele já mexe aí nos modais, né? Tanto no modal ferroviário quanto no modal
aquaviário. Tá? Então, notem, olha, século XVIII, na Revolução Industrial, nós temos projetos que deram certo nesses modais, né, no passado, tá? E que é aquela coisa que eu falei a vocês, na falta, né, do próprio carvão mineral e do petróleo, professor, nós temos aí, então, florestas energéticas somente para utilizar modais. Né? Tecnologia já está bem estabelecido, pessoal. Muito bem estabelecido. Falta aplicar alguma coisa, já que tem mais de moderno, no sentido de eficiência, né, do conjunto, né, do maquinário como um todo, tá? Para você conseguir utilizar, vamos dizer assim, menos combustível para deslocar esse tipo de equipamento. Que equipamento? Locomotiva, um exemplo aí, o próprio navio. Tá? Então, a gente nota hoje em dia que algumas linhas aí de pesquisa, o pessoal revisitando, tá, algumas tecnologias energéticas do passado, tá? Para quê? Né? Para que a gente consiga tá utilizando alguns energéticos, só que agora, né, com uma nova roupagem, né, e essa roupagem ela perpassa exatamente no você buscar maiores eficiências, né, dessas tecnologias, tá? Então, pessoal, já fique com essa coisa, né? Não, bom, a gente já há 3 séculos atrás, 4 séculos atrás, nós tínhamos aí equipamentos, tá, que funcionavam perfeitamente com carvão mineral. Por que não funcionou agora, né, com lenha, por exemplo? Não? Florestas energéticas com a própria biomassa. Vamos dar um exemplo aqui, né? O que a gente está produzindo bastante aqui na nossa região é o caroço do açaí. Tá? São coisas a se pensar, pessoal, porque é aquela coisa, né, que a gente vem discutindo, nós vamos ter problemas com a falta do petróleo, e a gente vem mostrando isso aí para vocês. Tá? Enfim, tá? Então nós temos aí a explosão do uso, né, desse carvão aí com o transporte. Tá? Também, né, segmentos industriais, por exemplo, aqui moinhos industriais. Então, esses moinhos para você fazer, né, redução de granulometria, né? Ok? Até nas máquinas de costura, pessoal. Então, notem aí todo, né, uma cadeia, né, de produção, né, em vários segmentos. Né? A gente vê aqui o transporte, e o segmento aqui, um aqui, né, no beneficiamento de grãos, o outro aqui na fabricação de roupas, né, de vestuário, utilizando carvão mineral. Tá? Utilizando carvão mineral. Outro dia, eu estava até fazendo umas pesquisas aqui, e o pessoal está retornando aquilo, né, dentro daquela ideia que eu falei para vocês, né, de você estar revisitando algumas tecnologias do passado, daí o pessoal voltando a utilizar, pessoal, dentro dessa pegada da sustentabilidade, o ferro de passar roupa, né, a carvão. Né? Só que, como eu falei a vocês, aquela situação, né, de buscar, você já tem novos materiais, aí você consegue deixar a coisa mais eficiente. Tá? Então, né, nessa pegada da sustentabilidade, né, você ter outras opções. Né? Então, aí o pessoal está revisitando e estava, inclusive, até vendendo esses ferros aí a carvão, tá? Que tem um custo bem mais em conta, né, do que os ferros que utilizam a pura energia elétrica. Como vocês sabem, são circuitos resistivos, então é eletrotermia pura, né, pessoal? Então você transforma, né, essa energia elétrica em energia térmica, né? Então isso consome demais energia, né? Isso realmente aumenta bastante a conta, tá certo, da pessoa que está utilizando estes circuitos resistivos. Opa! Pessoal querendo, né, parar aí, perguntar, fica à vontade, tá? Porque eu não estou vendo vocês aqui, é só gritar, pessoal, explique um pouco mais.
né? Deu uma parada aí, eu quero saber um pouco mais, quero fazer alguma colocação, fique à vontade. Tá? Então, voltando, né, a questão aí, o exemplo, né, do ferro de passar roupa, tá? Uma tecnologia, né? E como eu falei, foi revisitada, né? Já mais com essa pegada da sustentabilidade. Tá? Então fique atento aí, né? Não só, mais uma vez, né? Aí na energia, né? No aproveitamento energético, mas em outras situações que, porventura, vocês precisem, né? Retornar, revisitar essas tecnologias. Tá? Ok. Tá? Na indústria siderúrgica, né, tem esse ano aqui, olha, 1875, tá? Então você consegue introduzir, né, esse carvão, tá? Já na forma de coque, né? Então você faz um beneficiamento e obtém, né, esse coque, né, que são umas pelotas, né, que você tem aí de carvão mineral. E você joga aqui, olha, nessas fornalhas, né, de produção de aço em substituição ao carvão vegetal. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Por quê? Veja lá. Você utilizando o carvão mineral, né, é na indústria siderúrgica como um todo. Tá? Lembre-se, né, o carvão mineral ele tem uma quantidade significativa de carbono. Esse carbono é presente no carvão mineral, quando você introduz nessas poças de fusão de minério, principalmente o minério de ferro, tá? Você consegue obter uma redução. Né? E redução é essa, né, pessoal? No minério não interessa, né, a presença do oxigênio. Tá? Você precisa retirar esse oxigênio. Então, você retira esse oxigênio quando você, né, alimenta essas poças de fusão com carbono. Há uma reação termoquímica e aí você consegue liberar, tá certo, pessoal, esse oxigênio do metal. E aí, quando você retira esse oxigênio, né, desse metal, você torna essa poça, né, essa massa, né, desse minério, né, com um minério puro, né, livre desse oxigênio. Então, essa é a ideia de você utilizar ou o carvão mineral ou o carvão vegetal. Tá? Beleza. Só que o carvão mineral, tá certo? E essas jazidas que a gente nota, também não vai bater 200 anos. O pessoal diz em 200 anos, mas acredita um pouco menos, porque, né, com o final do petróleo, e eu acabei de falar para vocês que é um combustível de resposta rápida, eles vão adentrar aí com o carvão mineral, sem dúvida nenhuma, e aí a explosão no consumo, não chegaremos nem a 120 anos, acho que até menos, 100 anos, né, com o final do petróleo, 60, 70 anos, 30 anos de uso intensivo desse energético, já era, acabou tudo. Tá? Por isso que eu falei agora nas reservas estratégicas para você, tá certo? Você tem que começar realmente a pensar nesse insumo energético, que a gente precisa de energia para tocar a sociedade. Tá? Enfim. Tá? Então, com o final, tá certo, desse carvão mineral, nós vamos precisar, então, do carvão vegetal, que é muito mais eficiente nesse processo de redução, tá, nessas siderurgias, pessoal. Por quê? Primeiro, tá certo, que você tem uma quantidade de carvão concentrado, tá, muito semelhante, tá certo, ao carvão mineral. Tá? 70%, 75%, quando você tem uma boa, vamos dizer, um processo de carvoejamento, tá, dessa madeira. Tá? Então, 70%, 75% já te dá um produto, em termos de minério, né, que sai dessas siderurgias, de excelente qualidade, pessoal. E essa quantidade de carbono, como eu falei, é muito semelhante, tá certo, ao carvão mineral. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, pessoal, você tem muito enxofre, né, pessoal, no carvão mineral, e você não tem no carvão vegetal. Tá? Terceiro ponto, né, o carvão mineral, vamos lá, tá certo? É o quê? Um combustível fóssil, enquanto as florestas energéticas ficam dentro do ciclo do carbono, ou seja, renovável. Tá? Renovável. Tá?
Então, pessoal, a gente vê muito hoje ainda está um pouco problemático, né, o uso do carvão vegetal, tá certo? Para você fabricar esse carvão para estar alimentando as siderurgias, muito em virtude do quê? Né? Da facilidade que você tem, né, nas nossas capas vegetais, essa facilidade em quem você buscar, né, esse material nas nossas capas vegetais, tá? Principalmente, né, a floresta amazônica. Tá? Mas aí a gente sabe também que nós temos terras devolutas, né? São terras aí que, vamos dizer assim, não estão produzindo nada, e dado as condições climáticas do nosso país, que a gente pode fazer a recuperação, né, desse solo, dessa terra. Claro, vai ter um custo envolvido, exatamente para você trabalhar nas florestas energéticas. Tá? Nas florestas energéticas. E aí, né, pessoal, as florestas energéticas, atendendo, né, não só a siderurgia, agora eu falei aqui, tá certo? Outras possibilidades, inclusive, né, pessoal, essas possibilidades aqui, né, desses meios de transporte, né, em você fazer, né, revisita esses projetos. Eu não tenho vergonha, não acabei de dar o exemplo aí do ferro de passar roupa, né, que o pessoal tá voltando a utilizar, né, para diminuir o custo com energia elétrica, que está um insumo muito caro, né, para algumas famílias sem tanto poder aquisitivo, né, pessoal? A gente precisa olhar, né, o mundo como um todo, tá? E que todo mundo, vamos dizer assim, consiga usufruir, tá certo? Dos recursos naturais, tá? De maneira racional, consiga usufruir, né, dessa qualidade do planeta. Está lá nas ODS, né, que vocês conhecem muito bem. Tá? E uma delas perpassa, né, pessoal, você dar uma vida digna, né, pessoal, para a população mundial. Tá? Então, toda vez que você apresenta, né, ideias, né, e torna essas ideias viáveis, é certo que você venha, né, a contribuir de alguma maneira aí para o uso mais sustentável dessas energias, então é muito bem-vindo a ideia. Tá? Então, fique com isso aí na cabeça, é bem interessante. Ok, tá? Olha, aqui o marco importante, né, para a substituição do combustível de toda a frota britânica do carvão para derivados do petróleo, tá? Então, 1930, tá, pessoal? Foi o marco. Veja, 1930, né, nós estamos aí com 93 anos fechado, né? 93 anos fechado. Tá? 93, aquilo que a gente destacou, né, quando a gente discutiu o energético, petróleo e também gás natural. Pessoal, se consumiu muito rápido. Não chegamos nem a um século, tá certo? E aquilo que a gente vem discutindo praticamente já foi tudo embora. Percebe? Tá? Que, olha, o carvão não é mais usado no segmento do transporte, mas a possibilidade de retorno dele é muito alta. Tá? É muito alta. Né? Aí vocês podem, né, me questionar e argumentar, professor, mas não teria, tá, o urânio, né, que o pessoal, nós temos embarcações, né, utilizando aí reatores nucleares, né, utilizando urânio, né, enriquecido aí para gerar, né, energia térmica, né, porque ele gera vapor, né, esse vapor que gira as turbinas, né, pessoal, e essa turbina que aciona, né, as hélices da embarcação, e também é tipo uma utilidade. Você lança energia, né, porque é muita energia que você tem, né, na liberação, né, dessa energia térmica contida lá na fissão dos átomos, né, tá, pessoal? E aí você libera isso aí para toda, né, a embarcação. Ok, né, mas aí a gente, né, embate, né, fica, né, preso, principalmente o quê? No passivo ambiental. Tá? Fica preso no passivo ambiental. Né? Professor, o que fazer, né, depois, né, com esses resíduos? A gente não... Eu desconheço, né, pessoal, o que o pessoal faz aí, principalmente, né, as marinhas, né, de alguns países, tem essas embarcações que utilizam, tá, essa energia, né, da fissão nuclear, né, para deslocar os seus barcos, né, e também fornecer energia, né, para o sistema como um todo. Mas eles não divulgam, né, pessoal, o que eles estão fazendo com esses resíduos. Provavelmente,
eu acredito, né, que eles estejam, né, sendo depositados em instalações adequadas para estar recebendo, né, esse tipo de resíduo. Tá? Mas é aquela coisa, né, você só, né, transferir o problema do interior da embarcação, certo, para outras instalações. Né? E aí, nesse sentido, né, você continua com o problema, né, sem saber o que fazer. Tá? Então, isso aí acaba desmotivando, né, pessoal? Desmotivando você, por exemplo, equipar uma frota, aí saindo mais da área militar, vindo para a área civil, né, você utilizar, né, porque tem embarcações aí, cruzeiros, né, de grande porte, né, seria interessante você utilizar um sistema que despende bastante energia. Né? Por outro lado, o que fazer, né, com esse resíduo que eu acabei de falar para vocês? Tá? E aí, então, nesse sentido, né, pessoal, começam, né, como eu falei, né, pensar na impossibilidade de, mas vamos lá, podemos trabalhar com híbrido, por exemplo? Né? Não sei, você tem que fazer os testes. Né? Nós temos que ter alternativas, vamos dizer, vamos lá, né, pessoal, plausíveis, né, e viáveis, né, não só tecnologicamente, né, como a gente vem discutindo, né, em termos de energia, mas também socialmente, né, pessoal, e ambientalmente, né, para quando, né, o petróleo terminar. Tá? Se você for, por exemplo, né, ver esses navios, né, de grande porte, eles têm todo o sistema. Né? Eles podem trabalhar, por exemplo, com um óleo um pouco melhor. Né? Aquele óleo pesado que eu falei para vocês quando apresentei da torre de destilação, né? Você tem várias classificações. Né? Eu falei ali de maneira geral, né, os principais usos, mas você tem várias classificações. Então, a classificação A, uma classificação, vamos dizer assim, mais nobre desse combustível. Geralmente é que a gente utiliza, tá certo, nesses navios de cruzeiro. Tá? Só a diesel, né, ele vai ter problemas, né? Mas tem uns que acabam utilizando o híbrido, né, diesel, tá certo? E aí mais né, o óleo pesado eles conseguem. Então, partindo dessa ideia, quem sabe, né, a gente utilizando aí um material lignocelulósico, né, ou até mesmo o próprio biodiesel. Né, eu acho que eu já falei para vocês, né, que em termos náuticos, né, isso foi uma tese de doutorado, né, realizado pelo aluno, né, aqui no Proderna. E começou essa tese lá no Rio, né, pessoal, lá na COP no Rio, aí não deu muito certo, ele trouxe para cá a ideia, né, e conduziu nos barcos pesqueiros, aí da Ilha do Marajó, mas aí ele só conseguiu até 15%. Né? Acho que até um pouco menos, 10%, né, na composição do diesel, né, para essas máquinas náuticas. O resto só ficou no diesel mesmo, derivado do petróleo. Tá? Então não conseguiu ir muito além, tá? E aí requer mais pesquisas. Né? Requer mais pesquisas. Tá? Beleza. Tá? Opa. Bom, como eu falei, né, 150, 200 anos, né, então nós temos várias ocorrências, principalmente Estados Unidos, em grande quantidade. A Índia, né, a China, principalmente a China, tem várias termoelétricas utilizando, até já adiantei alguma coisa para vocês, mas tem várias termoelétricas utilizando o carvão mineral, a Rússia também. Tá? Poder calorífico, pessoal, aumenta o conteúdo de carbono presente, tá? Mais uma vez destacando. Tá? Você tem uma quantidade maior de carbono, tá? Então você tem um poder calorífico maior. Tem um poder calorífico maior. Então, por isso, né, que esses combustíveis fósseis, já deu para perceber que eles são muito ricos em carbono, tá? Então, eles têm um poder calorífico bem elevado, né, pessoal? E de resposta rápida. Né? Por exemplo, carvão mineral pulverizado numa fornalha, pessoal, ele responde muito rápido. Tá? Responde muito rápido. Ok? Bom, atualmente utilizado, né, para geração de eletricidade, né? Então é isso mesmo. Aqui no Brasil, principalmente, a utilização de geração de eletricidade.
tá? A emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, tem principalmente o CO2 aí, tá? Porque perpassa, né, pela queima, combustão, né, desse energético, assim como era lá no petróleo e também no gás natural, ok? Bom, essas foram as considerações gerais, tá? Que a gente tinha a apresentar a vocês. Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Eu só queria. Beleza. Não, professor. Então vamos Eu continuar. só falar para o senhor que o senhor tinha falado sobre a questão da utilização dessa parte híbrida, né? Como utilizar um pouco do carvão Isso. associado com alguma coisa. Eu acho que isso é ainda a mesma ideia que ele tinha apresentado na aula anterior, que ela falou, por exemplo, na utilização, quando a gente está falando de óleo, né? Sim. Gasolina com uma forma de combustível direto, eu acho que essa é a nomenclatura, que é quando necessário dele, ele vai estar lá para ser utilizado. Isso. Mas eu acho que o carvão ele demandaria muito espaço, por exemplo, principalmente de um automóvel pequeno. Então, eu acredito que ele permaneceria ainda como um fornecimento de. Aí eu já pensaria já para carros elétricos. Então, ele continuaria sendo um combustível, mas ele seria o que geraria o combustível do carro. Então, no caso, para os carros elétricos. Eu acho, assim, no Mas tu viés que a fala gente assim, tem hoje. a extração desse carbono preso, né, nessas pedras de carvão mineral, ou tu queria queimar Não, você continuaria sendo a queima ainda, porque eu para gerar acharia. eletricidade para alimentar os carros elétricos? Sim, Isso, pode é ser. porque na atual composição a gente já está acostumado com essa menor, no caso, esses veículos de pequeno porte, entende? Então eu Sim. acharia bem mais difícil retroceder quanto a isso, porque a cidade ela já foi crescendo com essa ideia. Transformar, por exemplo, veículos menores de novo em veículos cada vez maiores, eu acho complicado. Pois é, pois é. Mas deixa eu te falar uma coisa. Kelson, né, Kelson? Isso, professor. Então, Kelson, né, no início do século passado, o pessoal estava utilizando os gaseificadores, né, e esses gaseificadores realmente, certo, vamos dizer assim, um trombolho, né, vou dizer assim, né, na parte, né, de trás do carro, mas o carro não tinha, assim, aquelas dimensões bem significativas, entendeu? Né? Em termos de design, é que ficou meio esquisito, tu tá me entendendo? Daí o pessoal estava. Foi o teste. Né? Então, quando eu falo para vocês, né, essas possibilidades de revisitar esses projetos, ok. Né? Mas aí o desafio da engenharia hoje, viu, Kelson, é exatamente como você conseguia, por exemplo, colocar um carvão, né? Só uma ideia aqui, certo? Com um design, por exemplo, pequeno de um carro. Tá entendendo? Como fazer isso daí? Isso é um grande desafio. Tá? Não sei, como é? Vamos botar reatores debaixo do carro, tá certo? Não, vamos começar com um carro, por exemplo, de 2 lugares, tá? Aí são várias disciplinas, né? A ideia vem, né? Mas aí, quando você vai desenvolver uma ideia desse porte, viu, Kelson? Você precisa de ajuda de vários outros profissionais. Né? É o que acontece aí nas grandes organizações. A gente tem uma mesa lá com vários profissionais e aí a gente vai discutindo as ideias, né, até você ter um projeto, vamos dizer assim, viável que a gente pode, né, pensar aí, inclusive num protótipo. Né? Pode se pensar num protótipo para fazer os testes. Tu me entendeu, Kelson? Entendi, professor. Tava até pesquisando sobre o gaseificador enquanto o senhor falava. Realmente era um trombolho atrás do carro. Né? Atrás do automóvel, Sim, né? não ficava estranho. É local estranho, né? Então precisa melhorar isso daí, né? Precisa, né, aperfeiçoar, né? E é aquela coisa, né? Potencial, né? Você já sabe, vocês estão estudando aqui comigo, sabe que existe potencialidade por trás desses energéticos, né? Agora, esses projetos são projetos complexos, não é assim que nasce, né? Da noite para o dia, tem que vir testando, vir trabalhando. Aí quando você vê, você tem alguma coisa que pode se entregar, transformar no protótipo, né, para a gente fazer uns testes. Né? É sempre no sentido, Kelson, de motivar, né, vocês aí, porque nós vamos ter problema, pessoal. Com certeza nós vamos ter problemas energéticos aí para o futuro, sabe?
E aí a gente tem que estar com alguma coisa em mãos, cara. Quando eu mostrei aquelas matrizes energéticas para vocês, eu acho que vocês até ficaram um pouco mais tranquilo em termos de energia elétrica, e até mesmo, tá, pessoal? Até mesmo do próprio álcool, tá? Porque nós temos espaço, viu, Kelson? Nós temos espaço, tá? Para trabalhar com duas linhas aí, vamos lá, nos nossos veículos, nas nossas frotas, tá? E eu diria que a gente vai levar até para pequenos caminhões, tá certo? Grandes, né, caminhões já vai ficar um pouco complicado. Mas nós temos a eletricidade aí, né, dos nossos recursos hídricos, tá? Como eu falei para você, a gente precisa dar uma melhorada, principalmente em termos de impacto socioambiental, certo? Nós temos o álcool muito bem estabelecido, né? Nós temos a tecnologia do motor a álcool, certo? É nossa aqui, certo? Então, nós temos condições, tá certo? Nós temos espaço para fazer essas plantações, tá, pessoal, de cana-de-açúcar, tá? E nós temos o biodiesel aí também, né, pessoal? Né? E com diversas fontes para produzir esse nosso biodiesel, certo? Então, é o meu receio, né, que eu externalizei a você, tá certo? As pessoas também sabem desses gargalos energéticos, principalmente, né, os países desenvolvidos, porque eles precisam de energia, né, para continuar o desenvolvimento, tá certo, pessoal? Então, eles sabem dessa potencialidade do país, né? E vão querer chegar junto daqui a algum tempo. E aí que está, né, o preparo, né, de um corpo, né, de técnicos aqui do país, preparados para o embate, né, pessoal? Agora aquele embate do crescimento todo, vamos crescer todo mundo. Como foi veiculado lá na sala de aula. Bom, certo? O que é que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou ganhar tecnologia, né? Porque eu não quero também, por exemplo, o que você acabou de falar, certo? Eu não quero por exemplo, meu automóvel, né, com esse trombolho aí, né, com esse vaso de pressão atrás do carro, até porque não dá para retroceder nesse sentido. Tá? E eu sei que você, né, desenvolveu alguma coisa lá no seu país, certo? E por que a gente não trocar, então, aqui? Eu te forneço o energético primário, tá certo? Mas você, em contrapartida, né, me traz a tecnologia para cá, passa para mim também, porque eu quero ser competitivo, né, em termos de eficiência, quero entregar alguma coisa aqui para a sociedade brasileira. Me entenderam, pessoal? Tá? Então, aí o profissional ele tem que estar, né, a par dessas coisas, dessas situações e para preparar para as discussões, né? E aí é política do ganha-ganha mesmo, porque não pode ser aquela só um lado ganhar, né? Porque aí vai ficar complicado. Me entenderam? Sim, professor. Beleza, vamos continuar. Tá? Olha só, aí em termos aqui de métodos, né? Para determinar a composição dos carvões, pessoal, já aqui mais é laboratório, né? Mais buscar, né? Buscar, né? Descobrir principalmente a quantidade aí desse carbono. Tá? Então, a análise elementar, já está dizendo, né, pessoal, análise elementar, então você vai buscar, né, os químicos, né, os elementos químicos presentes nesse carvão mineral, né, e a sua quantidade. Né? Isso é importante, não só saber os elementos químicos, mas também a sua quantidade. Tá? Então, carbono, né, pessoal? Hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio, mas já deu para perceber que o carbono realmente, tá, pessoal, é o grande, vamos dizer assim, componente químico presente nesses carvões. Tá? Não comparável, né, com o petróleo, que é maior, tá, pessoal? Mas aí o petróleo, né, ele passou por essa situação, toda essa sedimentação, né, todo esse processo que a gente já conversou da dinâmica, né, de formação do planeta, né, mais tempo do que o petróleo, tá? Mas, enfim, né, 300, 400 milhões de anos você consegue, né, descobrir jazidas aí em que você já teve, né, aquela concentração bem significativa desse carbono. Então, você saindo mais da questão da atmosfera oxidativa, né, pessoal? Oxidativa. Tá? Então, com certeza, você vai ter mais carbono, certo?
pouco hidrogênio, pouco oxigênio, pouco nitrogênio, mas aí enxofre, né? O enxofre é devido aí ao processo de formação aí do nosso planeta. A gente tem bastante enxofre aí no subsolo. Tá? Tá em todo local, mas, e por incrível que pareça, né, muito presente, né, pessoal, aí nessas regiões onde você encontra essas jazidas, tanto, né, de petróleo, né, e gás natural, né, pessoal, quanto, né, de carvão mineral. Tá? Então, a análise elementar, o objetivo é exatamente você descobrir esses elementos químicos presentes, tá, no teu carvão mineral e também a sua quantidade. Tá? Bom, tem análise aproximada, né, que aí é uma estimativa empírica dada. Agora, olha só, olha as propriedades agora: umidade, a quantidade de cinza, materiais voláteis e carbono fixo. Tá? Então, é uma que a gente chama de análise imediata também, uma estimativa, né? Uma análise aproximada, uma análise imediata, que a gente utiliza no jargão, né? Que a gente utiliza para caracterizar combustíveis, tá? E aí te dá rapidamente, aí, se o uso for aí combustível, olha, quantidade de umidade, a umidade é um veneno, né, pessoal, para qualquer combustível. Por quê, né, pessoal? Porque a água não queima, né, pessoal? Pelo contrário, ela rouba calor do processo de queima para o quê? Vaporizar. Né? Ela rouba esse calor para poder vaporizar e você queima. Só que quando você está realizando esse processo de queima, né, e cedendo parte do calor desta queima para evaporação, você já perdeu aí em fornecimento de energia útil, né, para o sistema. Tá? Por isso que a quantidade de umidade, né, ela determina um maior ou menor poder calorífico. Tá? A cinza para o carvão tem outros, né? Tem outros materiais, mas a cinza aí para o carvão, ela é fundamental, como eu falei para vocês, ele queima, né, gerando muita fuligem, tá? Esses materiais voláteis aí, tá, pessoal, e aqueles materiais presentes, principalmente, né, a base aí de hidrocarbonetos presente nesse óleo, tá? E aí é de fácil volatilidade, só que, né, esses materiais voláteis, e como eu falei, a base de hidrocarbonetos, tá, pessoal, eles aumentam bastante aí o poder calorífico, tá? E aí você tem uma eficiência na liberação de energia no processo de queima, né, desses materiais voláteis, tá, para o sistema. Então é importante a gente saber também esses materiais voláteis, tá, aí do carvão. E o carbono fixo, como eu falei para vocês, o que dá o grau de pureza, né, desse carvão. Então a gente precisa saber. Tá? Bom, então como eu falei, né, e a classificação de acordo com o carbono fixo, tá? Então a proporção aumenta na medida que o minério se forma. Em ordem ascendente, olha, os principais tipos: lignito, tá? Carvão subbetuminoso, tá? Utilizado aí nas estações geradoras de energia, o carvão betuminoso, tá? O tipo mais comum, né, é transformado frequentemente em coque, né? Quer dizer, esse betuminoso, né, que é o que mais a gente encontra e o que a gente consegue transformar em coque, tá, pessoal, para ser utilizado lá nas siderurgias. Tá? Então, percebe, olha. Tá? Então, o lignito tem uma quantidade X, né? O subbetuminoso tem uma quantidade de carbono X mais delta X. Tá? O carvão betuminoso, X mais 2 delta X. Tá? Então, vai aumentando, tá, a quantidade de carbono de acordo com essa classificação que está escrito aqui. Tá? E, bom, esse betuminoso, né, que a gente consegue tá transformando ele em coque para ser utilizado lá nas siderurgias. E o antracito que eu falei para vocês, né, o carvão lustroso, né, combustão lenta, excelente aí para o uso doméstico. Tá? Mas ele não foi só o uso doméstico. Está aqui o antracito, tá, pessoal? Esse que eu estou circundando aqui com um prompt aqui. Tá? Não é só o antracito. Aliás, desculpa, o antracito não foi só utilizado, né, para uso doméstico, principalmente para aquecimento, né, nos países, pessoal, de clima frio. Né? Senão o pessoal lá acaba congelando, né, acaba tendo problemas aí de saúde porque está muito frio.
Tá? E o pessoal utiliza essas estações energéticas de uma maneira geral, tá? Nas lareiras, para liberar esse calor. Tem outros sistemas também, né, termodinâmicos, utilizando água aquecida, né, nas centrais termoelétricas, e aí você distribui para a população, né, pessoal, para você ter esse aquecimento, porque é dureza, né, pessoal? Está aí menos 10, né, menos 15, menos 20 graus Celsius, aí é dureza, tá? Não pode ter problema de saúde, tá? Então, o pessoal queimou, mas não foi só no uso doméstico, né, pessoal? É lógico, né, e a gente viu isso lá quando estava estudando petróleo, o pessoal, tá muito fácil aqui, bora queimar. E foram queimando, né? Foram queimando, como falei, praticamente extinguiram o antracito, certo? Aí sobrou o quê? Né? Outros tipos de carvão, só que agora com uma quantidade menor, né, de carbono, tá? E aí está aqui, por exemplo, o lignito. O lignito lembra muito, né, o que? O carvão vegetal. O hulha, né, pessoal, é uma mistura de carvão bituminoso, né, mais subbituminoso. E olha a turfa que eu falei para vocês, né, esse musgo aí, praticamente, aí, que isso ocorre muito em pântano, sabe, pessoal? Em pântano acontece muito, né, nesses pântanos, que um dia foi pântano, né, e ele veio toda essa sedimentação aí e conseguiu concentrar essa quantidade bem significativa dessa massa vegetal, formando aí o carvão mineral. Tá? Então, nesse processo é um carvão mais novo, a turfa, olha como é. Certo? Já esses aqui, né, o hulha, a turfa, o antracito, que foram submetidos realmente a intensas pressões e temperaturas, ganharam nessa forma aí do carvão, carvão mineral. Ok? Beleza. Tá? Pessoal, aqui nós temos uma classificação. Tá? Essa classificação aí é aceita até hoje, né? O pessoal da STM, né? É o pessoal, né, que estuda materiais, né? São os norte-americanos, né? A D38866, né? Então, ele diferencia, né, esses carvões, né, que eles chamam de alto ranking, né? Conteúdo de carbono de carvões, né? Baseando-se no carbono fixo e na matéria volátil, né? Bom, esse carbono fixo, né, e esse material volátil, né, a determinação deles, né, isso aqui já é método, né, pessoal? Determinado em base seca, sem cinzas, né? Enquanto o de baixo ranking, né, são classificados segundo o seu poder calorífico. Tá? Então, né, esse texto aqui está aqui no quadro 7, né? Então, você nota que os antracíticos, né, por exemplo, aqui o metantracita, olha só, pessoal, carbono fixo maior do que 98%. Tá? Então, você nota, né, pessoal, que maior que 98%, isso é comparável ao quê, né, pessoal? Ao petróleo. Ao petróleo, esse metantracita. Olha o antracita aqui. 92% e 98%. Aqui o material volátil, olha, 2% a 8%. Já um pouco mais. Olha o semi-antracita aqui, ó, 86% a 92% de carbono fixo. Olha o material volátil aqui, o 8% a 14%. Percebe aqui o balanço de massa, pessoal. Tá certo? Se mostrando para a gente aqui. Ora, né, se eu tenho carbono fixo, aqui, por exemplo, metantracita, né, e aí aqui a gente assume que, mesmo que seja que essa desigualdade, mas olha, 2% de material volátil. Tá? Então, são aqueles hidrocarbonetos, né, que eu falei para vocês, e sob a ação do calor, rapidamente ele se evapora, ele volatiliza, né, e aí, se tiver no processo de combustão, ele entra rapidamente aí em combustão. Tá? Mas notem, à medida, né, que vai diminuindo o carbono, você vai aumentando o material volátil. Tá? Então, isso aí serve muito, né, pessoal, quando a gente está fazendo investigações, principalmente aí, análise química elementar, como expliquei para vocês, certo? A própria determinação da quantidade de cinzas, né, pessoal? Porque aí, né, você entra com uma amostra X, tá? Essa amostra X produziu, por exemplo, 1% de cinza. Quando tu somar 1% de cinza em massa, tá certo? Com aquela menos a amostra, né, a quantidade que entrou,
né? O que restou foi o que queimou. Então, tudo isso aí é a base de carbono, né? Seria a primeira conclusão que você tiraria, né? Tudo isso, né, com balanço de massa. Então, aqui não é diferente, né? Certinho aqui, olha. Óbvio, né? Claro, isso aqui são gaps, tudo mais, né? São investigações que foram realizadas, mas bate aqui com o balanço de massa, tá? Então, né, nessa classificação STM, né, esses carvões aí, né, de alto ranking, né, então essa quantidade bem significativa de carbono, né, que são tracíticos, né, volto a repetir, né, isso aqui praticamente é extinto, né, pessoal? O que você tem são amostras aí pelos centros de pesquisa fora aí no mundo. Bom, aí vem os betuminosos, né? Aí tem aqui uma classificação, por exemplo, baixos voláteis, meios voláteis, né? Aqui é médios voláteis, né, pessoal? Altos voláteis, em A, B, C, né? E até aqui, por exemplo, nesses meios voláteis ainda é considerado, olha, alto ranking, né? Uma alta quantidade de carbono, tá? Já aqui nos betuminosos, né? Altos voláteis A, olha, já classifica com poder calorífico, olha. 7.780, enfim, né, a gente vem classificando, né, com esse poder calorífico, tá? Tem os subbetuminosos, né? Então, essas quantidades, esses poderes caloríficos aqui, tá, pessoal, eles são bastante significativos, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? A média aceita hoje, no poder calorífico de madeira, né, lenhosa, em torno aí de 4.600, né, 4.700 quilocalorias por quilograma. A média, tá, pessoal? A média. Você pode encontrar espécies que têm um poder calorífico maior, tá? E várias outras com um poder calorífico menor. Né? Mas olha só, né, 4.600... já é um carvão subbetuminoso, um carvão aí de baixa qualidade. Mas ainda assim, né, essa baixa qualidade te entrega um poder calorífico que te dá uma resposta rápida, pessoal. Te dá uma resposta rápida. É por isso, né, quando você vier atuar aí com um profissional, né, seja da pesquisa, né, seja da fiscalização, seja um profissional na linha de frente nas indústrias como engenheiro, nas suas visitas técnicas você vai encontrar muitas instalações que utilizam ainda, tá certo? O carvão mineral, tá? Nos liníticos, olha, linito A, linito B, 3.500, 4.600, certo? Então, comparável que já é um pouco menor, né? O poder calorífico da madeira, mas ainda assim, tá certo? Um poder calorífico bem considerável em termos de aproveitamento energético, tá? E aí essas coisas, né, foi como eu falei ainda há pouco, né, eles acabam servindo como, né, um combustível estratégico, né, no sentido de você, quando necessitar de uma energia mais firme, você tem disponível, tá certo, para lhe entregar essa energia mais firme. E a gente vem conversando com isso durante as nossas aulas, que é nesse sentido aí que a gente tem que atuar, né, pessoal? Né, esses sistemas híbridos, né, e sempre aí utilizando aí um combustível de resposta rápida aí como um backup. Tá? Então, mostra aqui para vocês, né, principalmente hoje, praticamente betuminosos, subbetuminosos, liníticos para aproveitamento energético. Até a turfa, só que a turfa tem um problema, como eu falei para vocês, de ser muito úmida, né? E aí, quando você, né, utilizar tecnologias para secagem, né, pessoal, dessa turfa, tá, e isso aí já vai gerar um custo, né, alguma coisa nesse sentido aí que tem que ser levado em consideração. Tá? Ok. Né? Uma classificação agora, né, de acordo com o material volátil, tá? Ainda, né, essa fonte aqui é a Sensig, né, de São Paulo, a do IPT, tá? Então, é variável, né? Eu mostrei para vocês aí quando eu falei do balanço de massa, né? Essa quantidade de materiais voláteis, então, desde 4% até mais de 35%. Tá? Então, antracitoses, subbetuminosos, né? E betuminosos. Né? Então, com essa classificação que você parte como referência
o material volátil, olha, o antracitoso 4 a 6%, que bate, né, pessoal? Média, né, pessoal? Com isso aqui que foi apresentado para vocês, né, nessa classificação da STM. O subbietuminoso de 8 a 10, o betuminoso de 30 a 36. Percentagem de carbono fixo no 92, 94, olha, vai diminuindo a percentagem, 70, 80, vai aumentando. Né? Então, diminui a percentagem de carbono fixo e vai aumentando a percentagem aí de material volátil, né, para você manter, então, o balanço de massa. Tá? Então, uma outra forma de você realizar a sua classificação. Né? Percebe, né, pessoal, que esses números aí, né, não vai fechar 100%, né, nem por dia, né, pessoal? Porque é aquela coisa, né? Você está realizando experimentos, tá, pessoal? Então, tem aqueles erros, por isso que é sempre bom quando a gente está trabalhando com experimento, apresentar, né, os erros dos equipamentos, fazer aquela análise, né, de erros que você tem, certo? Ao fazer essas medições, né, o erro do próprio ser humano, o erro do equipamento, né, em si. E tem técnicas, métodos para isso aí, fazer uma análise matemática desses erros. Por quê, né, pessoal? Porque exatamente aqui, olha, né, mostrando para vocês duas tabelas em que a gente vê que não bate 100%. Tá? Então, aí, em termos de pesquisa, né, principalmente se for para pesquisa, sempre é bom a gente fazer essa análise, né, desses erros que a gente comete ao fazer essas medições, tá? Para que quem for ler, tá? Saber, né, que você fez análise, que você, por exemplo, pode ter utilizado um equipamento, tá certo? Sem aferição ou com uma aferição, vamos dizer assim, baixa, uma coisa nesse sentido, né, e que ele possa fazer a reprodução do seu experimento, tá certo? Com equipamentos um pouco melhor, tá? Então, a gente consegue, né, preencher essa lacuna, né, em termos de pesquisa, né, você utilizando esse tipo aí de análise. Que a gente nota aqui que não fecha, tá certo? Mas aí você consegue fazer a classificação, tá, da coisa. Tá? Bom, então, as variedades do carvão, né? Então, vai do menos maduro, né, para o mais maduro. Aí, ó, desse menos maduro para o mais maduro, foi aquilo que eu expliquei para vocês. Né? Então, né, são ocorrências mais novas, se a gente comparar com o petróleo, né, 300, 400 milhões de anos, tá certo? Então, foi aquilo, né? Você tinha, né, uma determinada condição, né, de dinâmica, né, aqui do planeta, né? E ela foi, com o tempo, né, foi deixando de ser mais intensa, tá? Ok, e aí quando você vai percebendo, né, a diminuição dessa intensidade, toda essa dinâmica, e aí, como eu falei para vocês, você encontra em várias partes do mundo, né, carvões mais maduros, né, e carvões ainda naquele processo de formação, que são os menos maduros, que é a turfa. Tá? Uma quantidade menor de carbono na turfa. Tá? Então, olha, a turfa é o menos maduro, e depois você passa para o linito, né? E notem, né? Nessa direção aqui, o crescimento da quantidade de carbono. Então, olha, o lignito tem uma quantidade maior de carbono do que a turfa, o carvão subbetuminoso, a quantidade de carbono é maior que o lignito, o carvão betuminoso, por sua vez, tem uma quantidade, né, de carbono maior que o subbetuminoso, e o antracito, uma quantidade maior, né, do que todos. Tá? Então, olha, turfa, lignito, carvão subbetuminoso, carvão betuminoso e o antracito, né, que seria, né, aquele que detém aquela quantidade bem maior aí de carbono na sua composição química. A hulha, né, então, no jargão do aproveitamento energético de carvão mineral, né, então a hulha que a gente é um carvão subbetuminoso, tá, pessoal? Mas o carvão betuminoso. Então, quer dizer, nas jazidas, em que você vai fazer a extração, a retirada desse carvão, tá? Você pode encontrar hulha, né? Que é essa mistura aqui, esse mix, em carvão betuminoso mais o carvão subbetuminoso. Tá? Ok, né, pessoal? Então, olha a classificação aqui, principalmente quantidade de carbono aqui. Vamos lá, um lignito com 30, óleo subbetuminoso com 40, betuminoso com 50 a 70 e o antracito a 90.
Percebe que são os números já um pouco diferentes, né, das tabelas que eu já apresentei a vocês. Fica dentro, né, daquela coisa do erro, tá, pessoal? Dentro, né, do método também que foi utilizado para a determinação, né, desse carbono fixo, tá, desses carvões. Tá, pessoal? E aqui o conteúdo energético, aqui está em BTU por libra, né? É o sistema inglês. Então, o limite, né, de 5.000 a 7.000 BTU por libra, 8.000 a 10.000 BTU por libra, né, 11.000 a 15.000 para o betuminoso, 14.000 aqui para o antracito, né, BTU por libra. Tá? Então, notem, né, pessoal, que a gente fez até questão de deixar, tá certo, esse conteúdo energético em BTU por libra, porque, como eu falei a vocês, né, nos países aí de língua de idioma inglês, é muito comum você ter equipamentos utilizando, né, seus processos de medição, pressão, temperatura, tá? Quantidade de massa, tá? Indicadores de nível, no sistema inglês. No sistema inglês. Tá? Então, por exemplo, pressão libra por polegada quadrada, né, que é o PSI, né, o PSI, a libra por polegada quadrada, utilizando medidas lineares, né, como a própria polegada, os pés, né, ok? Temperatura, né, em Fahrenheit, né, ao invés de Celsius, né, o próprio Kelvin, né, que é o Sistema Internacional de Unidade, tá? Então, se acostume aí com essas coisas que podem vir a ser utilizadas, vocês podem necessitar desses conhecimentos. Agora, é claro, né, pessoal, na internet está cheio aí de pequenos aí, softwares, né, que fazem essas conversões, e aí a gente não tem que se prender muita coisa, não. Vai lá, né, tem o software, certo? Utiliza, faz as conversões, que a coisa é muito dinâmica. Tá? Pessoal, entenderam essas variedades do carvão? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Tá. Ainda dentro dessas variedades do carvão, agora, né, a gente explorando um pouco mais, né? Esse lignito, né, um tipo de carvão jovem, né? Veja bem, ele é jovem, mas ele é mais antigo que a turfa, tá? Não foi submetido a pressões e temperaturas extremas, mas ainda assim ele sofreu, né, influência dessa pressão, dessa temperatura, não extrema, né, como o antracito, por exemplo. Tá? Não pode visualizar a textura da madeira original em algumas amostras de nitro. Destaquei isso para vocês quando apresentei aquelas figuras. Tá? Baixo teor de carbono, pessoal, 25%, 35%, mas pode chegar até aí 40%. Então, olha, alta umidade. Tá? Então, no lignito, a gente tem problemas com umidade também. Tá? É aquela coisa, né? Os sistemas térmicos, pessoal, vamos lá, se você tiver acima aí de 50% de umidade, você já tem uns problemas sérios. Tá? Inclusive, você pode até apagar o combustor, né, devido a essa alta quantidade de água, devido a essa alta umidade. Tá? E aquilo, como eu falei a vocês, essa alta umidade, tá? Então, baixo poder calorífico. Tá? Maior parte das reservas mundiais de carvão são constituídas por lignito. Tá? Olha só, pessoal, a confusão. Tá? Então, nos levantamentos mundiais, tá? A gente tem muito lignito. Tá? Mas o lignito, tá? Esse baixo teor de carbono dele, alta umidade, ainda assim, essas coisas são importantes aqui, olha. O lignito, olha, 5.000 a 7.000 BTU, tá certo? Por libra. É uma média.
Então, ainda assim, você tem potencial, tá, de utilização, tá, desse lignito. Tá? Ainda tem potencial. Né? Principalmente, né, pessoal, se você utilizar ele pulverizado. Né? Pulverizado. Né? Porque, olha, se você pulveriza, né, você diminui, tá, esse carvão que era, né, uma granulometria bem elevada, né, pedra, aí você tritura, fica, tá, em partículas finíssimas, então a ação do oxigênio, né, pessoal, a ação do gradiente de temperatura do próprio combustor, ou seja, você fecha o triângulo do fogo e você consegue liberar de forma mais eficiente essa energia contida no lignito. Então, ele tem uma resposta rápida, mesmo em condições mais adversas. Tá? Então, é isso que eu falo para vocês, tá? No sentido de que você tem o energético, né? Então, não, professor, eu vou pensar em termos estratégicos. Né? Ok, então eu vou guardar esse aqui, tá certo? Mesmo, né, com uma característica não tão favorável, mas sim ainda ele tem resposta rápida. Tá? Então, o pessoal por aí, ele se baseia muito, né, nesse sentido. Tá? Não, mas a gente tem uma situação aqui bem desfavorável em termos de qualidade, né, do energético, mas ainda assim ele te dá a resposta muito rápida. Então, os chineses fazem isso, pessoal. Os chineses fazem isso. Tá? Ok? Bom, isso é o lignito, né, o carvão subbietuminoso. Né? Já esse é mais maduro que o lignito, olha aí, 100 milhões de anos. Incrível, né? 100 milhões de anos. Né? E aí você consegue de 35% a 45% no teor de carbono. Tá? Então, o poder calorífico é maior. Né? Você tem ainda muita umidade, mas ainda essa umidade é menor, tá, pessoal, do que o lignito, que é menor do que a turfa. A turfa é muito úmido, realmente você precisa fazer a secagem da turfa para que você tenha um aproveitamento adequado, né, em termos de energético. Tá? Apresenta baixo teor de enxofre em comparação com os outros tipos de carvão. Tá? Então, olha, essa situação do baixo teor de enxofre já deixa, né, vamos dizer assim, um pouco mais favorável para o aproveitamento desse energético. Tá? Carvão betuminoso, né, formado sob altas pressões e temperatura, mais maduro do que o subbietuminoso, aí 100 a 300 milhões de anos, contém de 45% a 80% de carbono, tá? Então, um poder calorífico bem elevado, tá? Usado principalmente na geração de eletricidade. Não esquecendo, pessoal, vamos lá, isso é importante falar para vocês. Tá? Professor, mas o betuminoso aqui, né, ele não tem uma ocorrência como o lignito. Correto? Correto, pessoal, tá certo? E aí, você, diante, né, de uma central termoelétrica, né, em você ter lignito, e não ter muito, ou ter muito pouco, ou não ter o carvão betuminoso, você pode apostar que o pessoal vai queimar o lignito. Tá? Vai queimar o lignito. Então, vocês podem se deparar em situações como essa, certo? Para chegar, né, olha, o pessoal da produção, né, o pessoal do processo vai queimar um determinado tipo de combustível. Né? Que combustível é esse? Você vai lá analisar, né? Chama o pessoal do meio ambiente para dar uma analisada. Né? Pelo menos, né, descobrir as características principais. Né? E aí você, né, joga na análise elementar, faz lá a análise imediata, que eu acabei de falar para vocês. Não só aqui para esse combustível, né, mas pode fazer para madeira, né, biomassa, enfim. Né, buscar conhecer para você, né, falar, olha, a queima disso daqui, né, vai trazer X de fuligem. A queima disso daqui, devido a estar muito úmido, vai gerar muita, vamos dizer, vapores de água na saída da chaminé. Né? Olha, né, isso aqui é sólido, então a gente tem uma dificuldade muito maior em queimar sólido, né, principalmente aquele sólido úmido. Tá? Então, pessoal, né, faça esses levantamentos para pelo menos você, né, saber o que você está trabalhando. Mas, com certeza, numa situação de falta dos combustíveis mais nobres, você acaba adentrando, tá certo, com os combustíveis menos nobres. Tá? Por quê? Porque a produção não pode parar. Tá? A produção não pode parar. Lembre-se, você está produzindo, você está... Na saída da tua linha de produção, você tem um produto, né? Principalmente produto, pode ser serviço, né, pessoal? Mas você
tem aí geralmente o produto, né, e esse produto, né, em condições de qualidade e quantidade, ele vai ser vendido, é o que vai alimentar financeiramente a tua organização. Ora, se você para por falta de combustível, então não está saindo o produto, então você não está vendendo nada, você não está alimentando a organização com os recursos financeiros, então você vai ter problemas. Né? Ser problemas. Tá? Por isso, né, aquilo que a gente estava conversando na aula passada, né, pessoal, né, gerenciamento. Procure sempre gerenciar com os números. Né? Pode utilizar a gestão, deve utilizar a gestão, tá, pessoal? Deve. Né? Vamos dizer, os comandos modernos de hoje, né, você tem que, né, ser mais gestor, né, pessoal? Então, aquela coisa de desenvolver, né, o teu colaborador, né, acatar as ideias, né, do teu colaborador, tá? Fazer com que ele se sinta bem a trabalhar, tá? Então, tudo isso é característica de um bom gestor. Mas, por outro lado, você precisa dos números. Né? Aí, ser o gerentão mesmo, você precisa dos números, senão você vai ter problemas. Não tem como você enxergar gargalo, não tem como, em nada, nem no sistema produtivo, nem no sistema de recursos humanos, nem no sistema de compras, tá, pessoal? Nem no sistema de meio ambiente, tá? nem com os stakeholders principalmente, né, que são aquelas pessoas todas envolvidas, principalmente dentro desses stakeholders, a comunidade em torno da tua organização, tá? Então, se você não tiver os números, fica difícil, tá? Então, uma dica aí para vocês, tá? Nessas situações, né? Não tem, né, um combustível mais nobre, o pessoal vai utilizar realmente o menos nobre, e aí tem que dar o jeito aí, então fiquem, né, espertos nesse sentido, pelo menos de monitorar, né, saber o que você está tá aproveitando, né, energeticamente, né, esse recurso primário energético, enfim. Tá? E por fim aqui, pessoal, nessas variedades de carvão, o antracito, né? O mais nobre, né, a gente viu, né, já mostrei em outras tabelas aí para vocês, 86 a 97% do carbono, né? Bom, é mais raro aquilo que eu falei, praticamente extinto, né? Queimaram tudo, tá? Usado no aquecimento doméstico, né? E por queimar sem fazer fuligem. Então, notem, né? Então, o carbono, o antracito, ele praticamente queima sem fazer fuligem, diferente do betuminoso, subbetuminoso, lignite a tufa, que gera uma fuligem realmente bastante significativa. Tá? Há um tempo atrás, eu recebi era uma proposta de desenvolvimento de um secador rotativo, e a entrada energética desse secador rotativo era energia solar. Tá? Mas o que era que a gente ia secar, pessoal? A gente ia secar caroço de açaí. Né? Mas por que secar esse caroço de açaí? Porque veio uns holandeses, né, visitar aqui nossa região, né, e vieram aí até na Embrapa, né, e aí a Embrapa mostrando, né, todos aí sua forma de trabalhar, as pesquisas, o que se conseguiu, levar das pesquisas para o campo, para a comunidade, para a sociedade de uma maneira geral, e viram o caroço do açaí, se interessaram, exatamente para queimar nas lareiras, lá deles, certo? Para enfrentar os invernos rigorosos. Tá? E aí, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que eles queriam 1 tonelada mês, não, desculpa, era 1 tonelada a semana, só que essa 1 tonelada a semana, eles queriam, com uma determinada quantidade de umidade, pessoal. Se eu não me engano, não podia passar de 15%. Não podia passar de 15%. Por quê? Acima disso daí, e com certeza já tinham feito o teste, na hora que você for queimar nas lareiras, ele começa a gerar aquele vapor que eu falei para vocês. Tá? Aí, em vez de trazer, com um comodismo, com a liberação de energia térmica para o aquecimento das pessoas, ia liberar muitos gases. Tá?
E aí esses gases, a gente sabe já do material lignocelulósico, traz muito ácido pirulenhoso, né? Então esses ácidos iam deixar, né, os olhos, né, das pessoas lacrimejando, né? E aquele cheiro, odor, né, característico, né, de queimado. Né? Então isso aí não poderia, né, ser acima de 15%. Tá? Então vocês notem, né, pessoal, que o pessoal está em busca aí de outros produtos, né, de outros insumos energéticos primários para fazer esse tipo de substituição. Tá? Só que é difícil. Se eu não me engano, tá, pessoal, eles estão trabalhando lá com pellet, né, o pellet, e também com briquete. Mas principalmente o pellet. Né? Que o pellet, né, ele é tipo aquela ração animal, só que é um energético. Né? Esse energético, né, só que numa granulometria bem pequena. Tá? Então você alimenta a tua lareira e você tem respostas rápidas com o pellet. Tá? A fuligem é muito pouca. Tá? E o pessoal quer aquecimento. Né? Qual é o fim? Né? Ele quer aquecimento. A energia útil aí é o aquecimento. Tá? E eles não têm, né? Vamos dizer assim, como não tem espaço, principalmente os europeus, não estou falando muito na Europa, né? Então não tem ali muito espaço. Né? Eles compram ali, principalmente da África, né? O pessoal tem algumas usinas na produção desses pellets, tá? E estão fornecendo aí para a África. Não sei, né, onde estão pegando essa matéria-prima, tá, pessoal? Não sei. Só sei que eles estão utilizando, né, esses pellets. Briquete já em menos quantidade seria mais industrial. Mas o caroço de açaí seria uma boa alternativa, né? Só que é complicado. Eu acredito até que essa forma esferoidal, né, do caroço de açaí ia trazer problemas, sabe? Mas, enfim, certo? Só para situar vocês, né, que a gente tem alguns recursos primários energéticos interessantes aí para estar atendendo, tá? Outras localidades no planeta. Né? Isso aí é para o pessoal empreendedor, né? Eu sei que tem alguns aí na turma que são empreendedores e às vezes umas dicas dessas aí, não só aqui na energia, mas em outros materiais é importante a gente estar falando a respeito disso, tá? Ok, pessoal, turfa, olha, origem vegetal, né? Vamos caracterizar um pouquinho essa turfa aí, olha. Origem vegetal, geralmente contrato em pântanos, né? Algumas vezes em montanhas. Olha a formação aí, olha, Sphagnum, né? Grupo de musgo, Hypnum, né? Em juncos de árvore. Né? Então, aquilo, eu tinha adiantado alguma coisa para vocês, geralmente, né, essas ocorrências, né, de carvão mineral, né, geralmente aí onde houve, né, esses pântanos. Tá? Bom, inflamável, já falei isso para vocês, né, coloração marrom, também já tinha mostrado. Tá? E aí aqui eu falei isso aqui, volto a repetir, extraída apresenta elevado teor de água, era 90%. Tá? Essa umidade pode ser reduzida com secagem ao ar, de 7 a 15%. Observem, pessoal, que para você fazer essa secagem, tá? Nessa quantidade, né, uma redução 90%, por exemplo, para 15%, né, 75% de redução, você tem que espalhar, viu? Você tem que espalhar essa turfa. Coisa que não é simples de fazer, pessoal. Não é simples de fazer. Por quê? Tá? Você precisaria de área para isso. Acho que o Kerson até um pouco falou alguma coisa nesse sentido aí. Então, você precisa de área, tá certo? Você precisa de maquinário e isso vai te trazer custo. Tá? Vai te trazer custo. Né? Eu partiria aqui, pessoal, essa secagem ao ar, mas de forma forçada. Eu não deixaria de... Isso aqui está em forma natural. Eu concentraria, tá, em galpões, jogaria ventiladores e fazia revolvimento. Né? Pode ser uma máquina mesmo, tá? Um tratorzinho, né, pequeno, fazendo, né, o revolvimento da turfa. Tá? Para você diminuir esse custo. Tá? Então, essas dicas, né, essas pegadas de engenharia, tá? Essas pegadas de engenharia, elas são importantes,
Porque isso vai te trazer muito custo. Tá? Você imagina aí uma área gigantesca, né? Você encontra uma tufa. Isso não serve só para tufa, né? Isso é só, como a gente está trabalhando com carvão mineral, tá? É uma ideia. Né? Aí você pega essa tufa, né? Só vou espalhar isso aqui, tantos hectares para secar, isso é inviável, pessoal. Isso é inviável. Né? Tá? Bom, funciona, né? Mas é inviável. Mas aí, né, como eu falei, você pode, né, colocar isso para outros energéticos. Eu acabei de dar um exemplo aí do caroço do açaí, um desenvolvimento de um secador a energia solar rotativo. Tá? Não fiz o projeto não, né, pessoal? Está em aberto também. Né? Dá um bocado de trabalho aí, mas a gente consegue. Tá? Bom, né, então já dei a dica aí, a tufa seca, né, ela é sólida, quebradiça, né, porosa. Ela queima com chama fumacenta, tá? Essa fumaça toda aí, muita fuligem no meio, tá? Custo de mineração, pessoal, elevado, tornando-a não competitiva com os carvões. Aqui vale a pena a gente discutir isso aqui. Né? É aquela coisa, pessoal. O que parece, num primeiro momento aqui, não ser competitivo, né, ser inviável, lá no futuro pode ser a nossa saída. Tá? Então, volto a repetir, sempre que a gente trabalha com energia, toda ideia ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Tá? Por quê? Né? Porque a gente sabe, né, dessa finitude, né, desses materiais energéticos fósseis, né, pessoal? Já foi passado por vocês já conseguiram, com certeza já concluíram que a coisa é finita. Tá? Então não dá. A gente tem que ter as alternativas e alternativas viáveis, né, tanto do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental, né, para que no futuro a gente venha... Ou já, né, uma vez que a coisa esteja viável, a gente já começa o processo de substituição. Por exemplo, quando eu destaquei para vocês na matriz energética, eu disse, olha, pessoal, a influência já das usinas, né, fotovoltaicas, dos painéis fotovoltaicos, dessa tecnologia, aonde? Tá? No consumo de energia elétrica. Tá? Naquele balanço, né? E aquele balanço está com 3 anos, tá, pessoal? Falta atualizar aqueles meus slides. No balanço energético nacional, então você já vê. Né? Quer dizer, você viu a viabilidade, colocou para funcionar e agora a gente está coletando aí os louros da vitória, né, pessoal? Então, né, se a coisa fica viável, então não precisa esperar. A gente vai implementando, vai colocando na matriz energética, tá, pessoal? E a coisa depois toma corpo, né? Assim como tomou corpo aí a tecnologia fotovoltaica. É a saída, né, dos problemas? Claro que não, né, pessoal? Já falei para vocês, não vão ter problemas sérios aí, né, quando elas chegarem no final de vida útil. A gente colocar tudo isso daí não é fácil, não, você, né, fazer a segregação dos materiais de um painel fotovoltaico. Tá? Mas, enfim, tá? É uma coisa, né, que a gente precisa levar em consideração. Tá? Embora, né, a tufa não seja competitiva com os carvões, tá certo? Mas aí, se você tem uma reserva, uma coisa já, vamos dizer assim, bem trabalhada, bem beneficiada, em um momento que você possa vir a utilizar no futuro aí, tá certo? Ou como aquela reserva estratégica que eu falei para vocês, tá certo? Ou mesmo, né, na falta, né, de combustíveis mais nobres, você está utilizando, tá? E aquela coisa, né, o que era competitivo, né, não era competitivo, passa a ser competitivo porque é a única saída que resta, né, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento nesse sentido, tá? Tufa seca, pessoal, e o PCI. PCI é poder calorífico inferior, né? 4.900 quilocalorias por quilo, né? Que é o mesmo da madeira. Né? Eu já tinha falado isso aí para vocês. Tá? Notem, né, pessoal? Tufa seca. Tá? Tufa seca, 4.900 quilocalorias por quilograma, né? O mesmo da madeira. Então, tem muita, né, energia aí, né, que a gente pode estar transformando em energia útil, energia aí para a sociedade. Aquela coisa, né? A gente vai voltar a falar a respeito disso, né? Lá quando a gente
for estudar a biomassa, né? Mas é o que eu falo, né? Pô, nós temos biomassa aí, o país permite, ele gera essa biomassa, os nossos processos industriais, os nossos processos urbanos, né? Devido às nossas condições climáticas, gera muito biomassa, já era para estar entregando, né, pessoal, uma energia útil aí para a gente, né? Por exemplo, né, se a gente tivesse uma pequena central termoelétrica utilizando como combustível os resíduos de poda, esses resíduos mesmo de poda, né, pessoal, já daria um bom abate, né? Um problema, por exemplo, que a gente está hoje na cidade de Belém e também já aqui na cidade de Ananindeua, tá? Do lixo urbano, né, pessoal? Do lixo urbano eu vejo muita coisa, né, que é pura energia, pessoal, né? Pura energia, tá? Agora, é claro, não é, professor, é simples assim? Não é simples, né? A gente tem todo um trabalho de logística, onde você instalaria, né, com um sistema energético desse porte, você não pode instalar próximo, tá certo? As cidades, você tem que ter um local adequado, né? Mas aí, esse local adequado vai custar quanto, né? Tem aí, não, mas como é que a gente vai alimentar isso daí? Uma empresa, né, com seus caminhões, uma questão de logística, né? Como é que você vai segregar essas coisas aí? São cooperativas, enfim, então, muita coisa aí que a gente não sabe, né? Tem que pesquisar, né? Tem que fazer levantamento e pesquisar. Mas é uma ideia interessante, pessoal, é uma ideia interessante. Por quê? Porque o clima do nosso país, ele permite, tá, que a gente gere muitos resíduos lignocelulósicos, tá? Ok, tá? Então essa era a turfa. Vamos ver agora o lignito. Tá? Então o lignito, né, é um tipo de carvão com alto teor de carbono, né? Bom, comparado, né, ao da turfa. Né? Mas a superfície, bom, embora ele esteja mais à superfície, pessoal, vamos lá, próximo à superfície, mas mais profundo do que a turfa. E agora ele sofre, como eu falei ainda há pouco para vocês, menor pressão, menor temperatura, mas já sofre. A turfa não. Tá? A turfa é aqui na lâmina, mesmo na superfície. Tá? Bom, fácil e barata extração, por quê? Né? Essa facilidade, né? E aí, com essa facilidade, você torna o custo menor de extração. Porque ele está mais próximo da superfície, pessoal. Cavar custa demais. Tá? Não é fácil, não. Tá? Por exemplo, se você for ver lá na China tem principalmente o betuminoso, né, e subbetuminoso, aquelas minas são subterrâneas, né, pessoal? Subterrâneas. Tantos metros de profundidade que você vai encontrar os veios de carvão. Tu imagina, por exemplo, uma operação para cavar, para chegar a 30, 35 metros de profundidade, é inviável isso daí. Tá? Inviável. É melhor você cavar, tá, os poços, tá certo? De acesso, né, a esses veios de carvão, e aí com maquinário apropriado você faz a extração e retira através de elevadores, né, de caneco, enfim, né, são vários os meios de transporte que a gente consegue fazer a retirada de uma mina subterrânea. O grande problema das minas subterrâneas é exatamente a presença do quê? De metano, né, pessoal, em altas concentrações. Tá? Eu já falei para vocês, né, lá nas jazidas de petróleo, né, você encontra muito gás, processo de sedimentação. Veja que a coisa é bem semelhante, não seria diferente. Tá? Claro que em menor quantidade, mas não seria diferente, né, nas jazidas de carvão mineral. Então, tem presença de muito metano. Né? E aí, se você não retirar esse metano, qualquer faiscamento, né, realmente ocorre explosões. Né? Então, é comum, sempre na mídia, o pessoal está falando de explosões que acontecem, né, na extração de carvão mineral aí nas minas chinesas, né, pessoal? Eles precisam de muita energia, né? Já falei isso para vocês, né, devido à grande população, enfim. Tá? Então tem esse problema. Bom, mas ele aqui é mais barato, né, como eu falei, né, ele está mais próximo à superfície, então a coisa fica bem mais barata, certo? É um carvão recente, 60 milhões de anos, se a gente for pegar ali, né, o subbetuminoso, 100 milhões de anos, né, o betuminoso já entre 100 e 300 milhões de anos, então é um carvão mais recente. Né?
Bom, isso aqui é característica, né? Fóssil, né? Biológico, né? Bom, que ação, né, de intempéries, né? Ação do oxigênio, né, pessoal? Quebra em pedaços, se entrar em ignição espontânea. Né? A presença de oxigênio, né? Lembre-se, triângulo do fogo, né? Essa ignição espontânea, você tem que ter principalmente a ação do calor, né? Que é o gradiente de temperatura. Está na superfície você tem oxigênio. Tá? Um gradiente de temperatura. Tá? Ele tem, muito provavelmente, né, quando você vai analisar, certo? É muito fácil o quê? Quebrar, né, as suas cadeias carbônicas. Aquilo que eu expliquei para vocês, certo? Lá no petróleo. Então, é muito fácil quebrar essas cadeias carbônicas, além do material volátil presente. Tá? Então, gradiente de temperatura, oxigênio, com essa facilidade em liberar, tá? Esses gases, esses voláteis combustíveis, então você vai ter realmente aí combustão, né, ignição espontânea. Tá? Bom, umidade 9 a 23%, só reforçando, o material volátil tem, eu acabei de falar, olha, 30 a 38%, carbono fixo 30 a 45%, cinzas, né, pessoal, 5 a 20%, quer dizer, muita cinza na queima desses carvões, poder calorífico inferior, 4.000 a 6.000 quilocaloria por quilograma. Ah? Bom, pessoal, falei da tufa, falei do lignito, alguma pergunta, pessoal? Vocês estão calados, estão com fome? Estão me ouvindo? Acho que já é o sono, professor. O sono? A gente, mais 2 slides a gente vai parar já, tá bom, pessoal? Senão fica muito cansativo, tá? É só para a gente realmente, nessa aula de recuperação, porque a gente precisa, são muitos assuntos, né, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês, o curso era de 80 horas. Com a reformulação do PPC, ele veio para 45 horas. Né? E aí é complicado, né? Vencer todo esse programa em 45 horas, né? Então a gente não pode perder nenhum dia. Né? Tá? Mas eu já vou falar mais desses 2 slides aqui, e aí a gente já vai parar. Né? Bom, a hulha, né, pessoal? Hulha, então é um iodo. Lembre-se que a hulha é subbietuminoso mais o betuminoso, é o teor de carbono 60% a 80%. Né? Olha um nome especial para ele, ó. Betume. Veja que ele contém betume agora o hulha, olha. Quer dizer, subbetuminoso, mas o betuminoso, né? Betum, por isso, né? Betuminoso, que é o famoso piche aí, ó. Tá? Então você consegue extrair alguma coisa de óleo, né? desse carvão. Tá? Ok? E aí isso aí, alguns processos acabam te ajudando. Tá? Veja o que é, né, você caracterizar o material. Né? Você percebe que você consegue fazer extração de óleo, tá? De repente pode te ajudar em alguma parte lá no processo, ou pode nem ser somente a utilização, né, desse carvão para a geração de energia elétrica. Né? Porque se você extrai esse material, você pode utilizar, por exemplo, numa indústria química. Tá? Então, é aquela coisa de você fazer análise, tá, do teu material. Então, mais uma característica, né, o carvão mais utilizado, né, durante a Revolução Industrial. Olha só o que eu falei para vocês, a produção de hidrocarbonetos aromatizados, porque você consegue já extrair alguma coisa aqui de fluido, que é o betume, né, o piche. Tá? Então, você pode alimentar com essa matéria-prima extraído da hulha, né, algumas plantas químicas, petroquímicas também, né, para trabalhar, né, produzir hidrocarbonetos aromatizados. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Esses hidrocarbonetos aromatizados, eles são matéria-prima para outros segmentos. Aí na indústria química, né, pode ser produção de perfumes, né, pessoal? Produção aí de sabões, né? Produção, certo, de detergentes, tá certo? Todas essas coisas aí que você utiliza, né?
química, né, e que ela ajuda, né, a nossa qualidade de vida aí, tá? Bom, 200 a 250 milhões de anos, tá? Apresenta cor preto brilhante, queima com chama fuliginosa e de cor amarelada. Mais uma vez aqui chamando a atenção, né, quando você queima o carvão com essa fuligem que sai do processo, né, de combustão, né, então você emana bastante fuligem. Tá? Uma umidade um pouco menor, pessoal, olha, 1 a 8%, material volátil 15 a 35%, olha o carbono fixo, 50 a 82%, a gente já havia chegado a essa conclusão. Cinza, 2 a 20%, enxofre, 0,5 a 2%. Poder calorífico bem significativo, olha, 7.000, 8.000, né, quilocalorias por quilograma, mostrando mais uma vez a importância, né, em termos de energia estratégica. Por isso, né, que você encontra muito na China muitas termoelétricas a carvão. Eles têm muito carvão e a resposta é muito rápida, né, pessoal? Muito rápido. Com todo esse poder calorífico é muito rápido que você tem a resposta. E o antracito, né, pessoal? Já falei alguma coisa, um carvão mais duro, né? Quer dizer, uma quantidade bem maior, certo? De carbono fixo, né? Não é só 70, 80, a gente viu. O metantracito está com 98% aí de carbono, então 300 milhões de anos, tá? E aqui já, por exemplo, olha, metamorfismo, tá? Rochas metamórficas, né? Percebe que já todo, né, uma ação geológica, né? Quer dizer, tem o processo de sedimentação, mas aí você já tem, né, esse deslocamento, né, certo? Dessas rochas, né, e características dessas rochas que permitiram, né, você obter o antracito. É importante a gente saber essas coisas, principalmente lá naquela época, né, pessoal, que você estava caracterizando, né, o carvão, porque isso aí faz com que você pode tomar atitudes aí, né, interessantes no sentido de fazer o aproveitamento, tá? Do antracito. Tá? Então, né, toda uma geologia aqui, né, por trás aqui da formação do antracito. Mas não esqueça, né, que o processo principal foi a sedimentação. Tá? Então, difere do carvão betuminoso, né, por ter pouco, quase nada de betume. Olha, aqui já não tem betume. Tá? Por isso, né, um carvão mais duro aqui, a gente já não tem betume. Então, já para a produção daqueles hidrocarbonetos, né, como insumo para você alimentar a petroquímica, já não serve mais. Tá? Bom, carvão mais puro, né, já destaquei isso a vocês. Bom, na época mais caro, hoje não tem mais, vai comprar o quê? Estrada de ferro, como eu falei para vocês, olha, os Estados Unidos é muito energointensivo lá, os Estados Unidos, e antes são muito energointensivos. Só para vocês terem uma ideia, eles utilizam a lâmpada incandescente ainda, então a lâmpada incandescente, ela utiliza energia mais para transformar essa energia elétrica em energia térmica do que propriamente dito, né, a energia luminosa, que é o que interessa, né, de uma lâmpada, a energia luminosa, certo? Para você viabilizar outros processos aí para a sociedade. Tá? Muito utilizado para o tratamento de águas e filtros, né? Quando tinha, né, pessoal? Agora não tem mais. O que a gente utiliza aí, né, para o tratamento de água são os carvões ativados, né? Carvão vegetal ativado, né? Já está bem estabelecida a tecnologia, né, desses carvões, e aí funciona muito bem, tanto, né, para a produção de água tratada, quanto produção também de destilados. Né? Ok? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Da minha parte também não. Então já vai dar 10 horas da noite, né, pessoal? A gente fica por aqui, tá? Se não tiverem nenhuma pergunta, tá? E aí na terça-feira a gente retorna na nossa atividade normal, né, para terminar, né, já o carvão mineral, né, e a gente falar um pouquinho, eu falei para vocês, né, que a gente ia falar um pouquinho, tá certo, do combustível físsil, né? Que seria o urânio, tá? É importante, né, a gente falar, não tem mais
nessa ementa de vocês, mas é importante a gente falar do urânio, sabe? Uma coisa aí que está no projeto de expansão, tá? Da matriz energética nacional, né? A utilização de outras usinas nucleoelétricas, né? Para compor, tá certo, o nosso sistema de geração. Tá? Essas usinas, pessoal, até onde a gente sabe, seria aqui no Nordeste. Né? No Nordeste. Eu não sei como é que estão as coisas. Né? Eu acho que depois, né, desse problema da pandemia deu uma esfriada. Né? Deu uma esfriada. Mas o pessoal acredita muito, principalmente no processo não de queima. O grande problema que eu falo a vocês o tratamento dos resíduos, né? Esse passivo, né? É complicado fazer o gerenciamento desse passivo, né? Das nucleoelétricas. Né? Tendo em vista aí, né, núcleos com meia-vida de 24 mil anos, né, pessoal? Então é complicado fazer esse tipo de gerenciamento. Tá? Mas é interessante, né, a gente estar falando para vocês isso daí, porque pode ser que no futuro surja, né, essa necessidade, principalmente, né, com essa demanda, né, do carro elétrico, das frotas elétricas, que está bem em voga, né, que eu acredito também que a gente precisa diversificar, tá? Precisa diversificar. Só esperar da eletricidade não vai dar muito certo isso não. Tá? Ok? Alguma pergunta, meus jovens? Nenhuma, professor. Beleza, então, pessoal. Então, a gente agradece a atenção de vocês aí, né? A disponibilidade, por estar até esse horário aí, né, pessoal? Praticamente 10 horas da noite, né? Assistindo aula, a gente sabe, né, que cansativo, mas aí a gente precisava recuperar, né, dar uma adiantada aí nesses assuntos, como eu falei para vocês, é muito grande o programa, a gente precisa vencer essa ementa, tá ok? E aí, né, pessoal, a gente deseja uma boa noite a todos, tá? E a gente retorna, né, na terça-feira presencial, né, lá no CCNT, ok? Beleza, professor. Obrigado pela aula. Beleza, pessoal? Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Até terça. Boa noite. Até terça.